Muito boa noite. Nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News de hoje. Hoje é dia 21 de maio, o ano é 2020. A temperatura nos estúdios da Rede Clima TV encontram-se na casa dos 19 graus. Sexta-feira, quadro Personalidades. No dia de hoje, a Rede Clima TV, através de sua equipe de jornalismo, convida a palmeirense, médica, oncologista, pediatra, filha do casal Albino e Lindamir Pianoski, a doutora Mara Albonei Dudek Pianoski. Boa noite, doutora. Boa noite, meus cumprimentos a você, Adelar, e a todos os palmeirenses que estão aí nos ouvindo, assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês. A satisfação é nossa, em especial da equipe da Rede Clima TV, de a senhora ter aceito o convite de estar um pouquinho aqui conosco, contar uma história de vida dessa família. Em especial, nós vamos iniciar hoje falando sobre a sua família, sobre a sua mãe, sobre o trabalho que ela desenvolveu dentro da sociedade palmeirense. E por que não, vamos contar um pouquinho da história da senhora também, né, que saiu muito jovem aqui da nossa cidade e hoje tem o seu trabalho como médica na cidade de Curitiba, em especial trabalhando no ramo da oncologia. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua família, quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder lembrar dos momentos tão bons que nós vivemos na infância e adolescência, nessa cidade maravilhosa que é Palmeira. Meu pai era Albino Pianoski, ele atuava na área de empresariado, com palhões, trabalhava na fábrica de palhões, e minha mãe era professora. Mas antes de falar de papai e mamãe, eu gostaria de falar da minha avó, Isabel Dudek, porque na nossa família a gente não conseguia ficar simplesmente pensando no pai e na mãe. Era um tripé. Ela viveu conosco desde sempre, ela foi uma guerreira que orientou a minha mãe num bom caminho, ela teve que enfrentar muitas dificuldades na vida. Ela ficou órfã de mãe aos 9 anos, perdeu o pai aos 12 anos, se casou aos 16 e aos 23 ficou viúva com uma filha que era minha mãe. Então, aí realmente começa a nossa história. Aqueles tempos eram muito mais difíceis em alguns aspectos, principalmente para a mulher na sociedade, e a minha avó, naquela época, decidiu ir morar num colégio de freiras para que não houvesse nenhuma suspeita quanto à sua conduta, porque as mulheres eram muito visadas, muito questionadas. Então, ela quis dar para minha mãe a melhor educação. O sonho é que ela se formasse professora, e para isso a minha avó ficou no Colégio Medalha Milagrosa, costurando para pagar os estudos da minha mãe e o sustento das duas, e aí começa então toda a história do que nós vamos falar hoje. Então, a minha mãe, Maria Lindamir, estudou em Curitiba, ela fez o primário e o secundário em Curitiba, estudou na escola de professores, que hoje é o Instituto de Educação, e logo que ela se formou, ela foi nomeada para trabalhar em Marechal Malé. Ela estava, então, muito novinha, tinha acabado de se formar, mas teve a felicidade de ter contato com grandes nomes da educação, como podemos citar aqui Erasmo Piloto e Helena Collodi, e com isso ela levou para toda a sua vida a formação de educação, de olhar o aluno como um ser em desenvolvimento, não como alguém que tivesse que apenas receber informações. Então, naquela época, nós estamos falando aí de 1944, faz muito tempo. Os tempos eram muito difíceis. Ela ficou 2 anos em Marechal Malé, e depois foi morar em Palmeira. Pediu remoção, então, e foi trabalhar como professora primária no grupo escolar Jesuíno Marcondes. Logo depois, algum tempo, foi criado o Grupo Escolar Davi Carneiro e ela foi convidada para ser diretora do Grupo Escolar Davi Carneiro. O que a gente tem lembrança dessa época?
Eu ainda era muito pequenininha, mas eu me lembro muito bem de como ela se envolvia com a sociedade, promovendo eventos que tinham a finalidade de inserir os alunos na sociedade e também a sociedade na escola. Então, Palmeira teve um grande benefício com isso, porque o aprendizado se divulgava em toda a comunidade. Quer dizer, aquela preocupação com o ser humano, com a sociedade, com as melhorias que as pessoas precisavam, ela saía da escola, ia até a sociedade trazia até a escola, através de inúmeros eventos. A gente tinha inúmeras festas, tinha festa junina, tinha festa do Dia das Mães, tinha festa do Dia das Crianças, festa da Independência, Dia da Árvore, quantas árvores nós plantamos em Palmeira, depois o Dia da Proclamação da República, o Dia da Bandeira. Então, eram festas que envolviam a comunidade, e elas eram permeadas com muita orientação para a educação no sentido de arte, de respeito ao que já vinha sido feito, de tradição. E isso aí fez, então, com que se marcasse a presença da minha mãe na cidade, no grupo escolar Davi Carneiro. Depois ela foi ser professora de matemática no ginásio estadual Dom Alberto Gonçalves. Para ser professora de matemática, é importante lembrar que naquela época não tinha tantos cursos para formação de professores. Então, eles precisavam fazer o que se chamava de exame de suficiência. Esse nome não soa muito bem hoje quando a gente fala, né, um exame de suficiência, mas era equivalente ao que hoje a gente diz uma capacitação. E eu me lembro que ela fazia essa capacitação, ela vinha para Curitiba ter aulas de matemática para se especializar, então, como professora desta matéria, e eu, muito pequenininha e possivelmente muito grudada na mãe, no dia que ela tinha que fazer a prova, eu não desgrudei da mãe e vim junto para Curitiba para fazer a prova. Eu me lembro muito bem dela dizendo para minha avó, que tentava me segurar em casa, né? Deixa, mamãe, eu vou levar ela comigo. E me trouxe e deu tudo certo. E a gente foi naturalmente sendo introduzida nessa questão da educação, da formação e principalmente do respeito com o ser humano. A minha mãe atuou como diretora da escola normal, né? E aí ela ficou muitos anos, onde ela inclusive se aposentou. Formou muitos professores, teve muitos alunos. A lembrança que eu tenho é que ela era muito querida, ela recebia muitas homenagens de final de ano, ela sempre era paraninfa, era madrinha de turma, sempre tinha uma homenagem, e isso para a gente trazia uma satisfação muito grande. Eu tive a honra de ser aluno da sua mãe, da senhora sua mãe, professora Lindamir, que carinhosamente nós chamávamos, né? Muito jovem ainda lá no SEDAG, e vamos dizer assim, além da professora, uma grande mulher, por mais que a gente fosse adolescente na época, o respeito, o carinho que nós tínhamos por ela era muito grande, era uma mãezona para nós também, como professora. Eu nunca fui muito bom de matemática, mas o necessário eu aprendi. Me tornei professor de geografia. Não tive a honra e a oportunidade de trabalhar com ela. Ela já tinha se aposentado nesse período. Mas eu gostaria de externar aqui em nome de todos aqueles que foram alunos dela, não só eu, mas tantos outros, são milhares com certeza aqui na cidade de Palmeira, esse carinho a essa professora. Eu li também que você falou que ela tinha o hábito de vocês receberem muitas pessoas, muitos amigos, alunos na casa e fazerem serenata para ela, comemorando o seu aniversário, sempre ela abrindo a porta da casa a receber esses amigos. Essa é uma grande vantagem de uma cidade pequena, muito mais fácil essa aproximação. E a minha mãe realmente se realizou na profissão que ela escolheu. A gente observa pelos discursos que hoje a gente olha com um outro olhar, diferente daquele enquanto que a gente era criança ou adolescente e participava, então, das reuniões, das comemorações. Mas olhando o discurso hoje, a gente vê quanto do que ela dizia entronizou na gente, como ela formou as pessoas. E ela era muito feliz, ela dizia que o professor se contentava com pouca coisa, assim como os pais.
Então, nessa frase, ela demonstrava que, além de olhar para o aluno como um ser em desenvolvimento, que ela tinha que respeitar e adequar o ensino às características daquela criança, daquele adolescente, ela olhava para eles também com um olhar de mãe, porque ela dizia, o professor, assim como os pais. E a gente, filho, também era aluno. Então, isso tudo foi uma grande chance de vida que nós tivemos de conviver com uma pessoa que respeitava tanto o ser humano, que fazia de tudo para explorar o potencial de cada um, para desenvolvê-lo da melhor forma possível. Com certeza, vamos relembrar um pouquinho alguns fatos. O que eu queria dizer para você que você fez, vou aproveitar um gancho que você falou ali, que realmente é uma sociedade muito diferente lá atrás, aonde não só essa liberdade que se tinha em receber amigos na casa, conversar, partilhar, porque hoje em dia nós vivemos um momento diferente, uma sociedade moderna, uma sociedade que talvez não pensa, né, da mesma forma que se pensava nos anos que se passou. Você acha isso muito diferente em ver jovens hoje? Não vamos falar na pandemia, vamos deixar ela de lado, mas vamos falar em questões educacionais. Você, como médica que eu é hoje, dá para sentir essa mudança nessa questão da sociedade, doutora? Com certeza, Adelar. A sociedade hoje traz muitos desafios para os jovens. E a educação de todos é um motivo de grande preocupação. Educação, quando a gente fala, não é simplesmente a forma de se portar, porque, obviamente, os tempos são outros, eles são jovens que tiveram muito mais liberdade, porque vieram de uma sociedade reprimida, mas isso não impede que eles sejam livres e que respeitem os outros. E este é um aspecto que a gente tem muito receio de como pode evoluir. Não é de forma generalizada, obviamente, mas a gente vê hoje como o professor não é valorizado. As notícias que a gente tem de agressões a professor, os próprios pais cobrando do professor como se a função de dar a educação fosse somente do professor. Não é, ela vem de casa. A pessoa tem um berço, e esse berço não significa ouro, significa valores humanos, significa acreditar no outro, crescer com amor, com foco em pensamentos nobres. É uma grande preocupação, sim. Eu agora já tenho netos, eu me preocupo muito com o futuro para os netos, como esse Brasil vai estar no momento em que a gente está passando por uma situação, você não quer falar, e eu também não quero falar de pandemia, mas é impossível a gente não dizer como está faltando o respeito nessa nossa sociedade. Verdade, doutora. Mas eu gostaria de falar, vamos falar da sua mãe, depois eu quero falar com você. O casal Albino e a dona Lindamir, quando eles eram conhecidos aqui, também fizeram parte de uma sociedade atuante, né? Eu lembro bem do senhor, seu pai, eu falei para o William ainda da amizade que eu tinha com ele, né? E a gente lembra bem. Então a sua mãe também, eles atuaram no Lions Club, foram um casal importante dentro desse grande ícone que foi dentro da nossa sociedade, o Lions? Sim, eles foram sócios fundadores do Lions Clube de Palmeira e se reuniam periodicamente com visão de fazer ações benéficas para a sociedade, dentro do que a sociedade necessitava. Era a sociedade atuante do momento, né? Era o Lions Clube de Palmeira. E meu pai e minha mãe formaram um casal que deu para seus filhos uma contribuição complementar. Eu via na minha mãe, a mãe provedora que dava o sustento, que cuidava, que garantia o dia a dia e que ensinava muito o respeito e o amor. E eu via no meu pai alguém que desafiava a gente, que tinha seus princípios, era uma pessoa maravilhosa, ele tinha uma qualidade que nos transmitiu, que ajuda muito a enfrentar as agruras da vida, que era a ironia. A ironia, quando bem aplicada, ela nos protege, ela nos defende, ela nos faz tomar rumos que nos permitem nos defender. E o meu pai era bastante irônico, mas também tinha um amor muito grande por Palmeira. Tanto que no dia que ele faleceu, todo mundo sabe, ele saiu de casa, ele fez o ritual de cumprimentar todo mundo e buscar o jornal lá na banquinha
Trouxe o jornal, buzinou na frente do posto Pianovski, do meu primo, chegou em casa e infartou. Ninguém acreditava que ele tinha infartado, porque ele tinha feito o ritual às 9 horas, de cumprimentar toda a cidade com seu fusquinha azul, mas isso era porque ele respeitava e amava muito todos os palmeirenses. Então, isso traz para a gente uma questão muito forte de civilidade, de respeito, independente da profissão que a gente escolha. E isso era do meu pai e da minha mãe, mas eu digo que era de muitos palmeirenses. Nós temos vou me permitir fugir um pouquinho aqui do assunto, nós temos um grupo que se reúne até hoje. Nós vamos fazer 50 anos de formado da escola normal e nós nos reunimos periodicamente até hoje. E quando nós nos encontramos, a gente identifica os valores, não importa o rumo que cada pessoa tomou. Todas estão muito bem porque receberam uma educação concisa, uma educação adequada que permitiu o desenvolvimento de cada um. E quando a gente fala, a gente se entende porque está falando nos mesmos valores, na mesma linha de pensamento, sempre procurando o bem do próximo, procurando entender as dificuldades dos outros. E isso é a vida, isso é o que o ser humano deve procurar na sua vida. Do casal, quantos filhos são? São 4 filhos. A Alboni, que é advogada e professora, e que tem vários alunos de pós-graduação, que inclusive foi um dos motivos de fazer esse relato de caso, né? A Alexandra Ribeiro, uma graça, escreveu todos os dados aí da mãe, presenteando a gente quase no dia do seu aniversário. Eu, que sou a segunda filha, que saí daí para fazer medicina. Minha irmã, Alba Simone, que também é advogada, e meu irmão Albino César, que é engenheiro. Todos acabaram ficando em Curitiba, porque como o Palmeira, na época, não tinha condição de fornecer a faculdade, os empregos, a especialidade que eu escolhi é uma especialidade que necessita de muito recurso de um centro especializado, não pode ter essa especialidade em todos os locais, então a gente acabou ficando em Curitiba. Meu pai faleceu, foi enterrado aí, até de uma forma pitoresca. Eu sempre me lembro que um mês antes de falecer, ele estava procurando um terreno para fazer um túmulo no cemitério municipal para a família. E ele era muito vaidoso. Isso, quem conhecia sabia como ele era vaidoso. Um dia ele chegou em casa e disse: Broto, ele chamava minha mãe de Broto, Broto, você que vai ter que ver isso. Eu só encontro o terreno lá no fundo, eu não quero ficar no fundo, eu quero ficar na frente. Resultado, depois de morto, o que interessa isso, né? Mas ele acabou tendo a vontade atendida, e graças à família do Nene Pianovski, a Lorivete, né, que cederam o local no túmulo, e ele está aí descansando até hoje, onde ele queria, bem na entrada direita do cemitério. Bom, esse era o meu pai, né? Muito divertido, muito brincalhão, estava de certo pressentindo a sua morte, porque um mês antes resolveu que tinha que achar um túmulo. E ele trazia muita alegria para a gente, né? Então, a gente sente sempre muita saudade e muito orgulho do casal que criou a gente. Venha abastecer com segurança, qualidade e garantia no Alto Posto PP. Lá tem troca de óleo, combustível de qualidade e loja de conveniência. O posto que veio para a sua comodidade. Alto Posto PP, o número 1 de Palmeira, Rua Conceição, 1245. Telefone 4232526989. Quem roda pelas estradas do Brasil sabe o quanto é fundamental contar com ajuda rápida e eficiente em qualquer lugar, em qualquer hora, principalmente se a ajuda for realizada por técnicos especializados e treinados. Por isso, pensando no bem-estar de seus clientes, a Claumec hoje está em novo endereço e conta com uma nova estrutura ampla e moderna e também a maior diversidade de serviços para garantir a satisfação do nosso cliente. Claumec, em novo endereço,
Distrito Industrial atrás do Girassol. Claumec, fazendo o melhor serviço de mecânica pesada em Palmeira e região. Pra dentro da cabine, pego a estrada. Olá, estou aqui novamente para deixar o nosso recado em nome de todos os colaboradores da agência de Palmeira. Devido à pandemia, estamos com algumas restrições no nosso atendimento, porém não vamos deixar de atender você associado ao Sicredi. Estamos com todos os colaboradores disponíveis através do WhatsApp, onde todos os gestores estarão atendendo e dando retorno. E também, se caso necessário, nós temos uma equipe interna fazendo agendamento, se caso necessário atendimento no caixa ou atendimento nas mesas. Também temos a opção do aplicativo, fácil e prático, onde todas as movimentações também podem ser feitas. O que nós realmente queremos, associado, é que você se cuide, mantenha a distância, use máscara, faça uso do álcool em gel, para que logo logo tudo isso passe e nós possamos novamente estar mais próximos. Um abraço a todos. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Silos Garmater informa, está instalado na BR-151, quilômetro 386. Trabalha com beneficiamento, tem silos de altíssima qualidade para você, amigo. Procure falar com Jean, 99953-9444, 99800-8668. Silos Garmater, BR-151, quilômetro 386, rodovia Palmeiras, São João do Triunfo. O Palmeiras Supermercados tem foco no melhor atendimento para os clientes. Aqui, nossas prioridades são a organização, a limpeza e a facilidade para transitar entre as prateleiras. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se com a variedade e atendimento de qualidade. Rua Conceição, 960, fone 3252-7397. Palmeiras Supermercados. Gostaria de falar um pouquinho agora da senhora, né? Por que medicina? Porque uma jovem que saiu de Palmeira fez uma opção na época por um curso de medicina. Pois é difícil a gente achar a origem da vocação. Eu sempre tive muita vontade de ajudar os outros. Eu tive a felicidade de, na minha formação, esses valores e essa vontade de ajudar os outros ser sempre reforçado. Então, eu fui moldada para ajudar as pessoas. E nada melhor do que um curso de medicina para ajudar as pessoas. Eu poderia ter escolhido outro curso da área da saúde, que hoje está demonstrando muito bem como é importante e como ajuda as pessoas, como procura esta área de trabalho para poder fazer um benefício concreto para as pessoas, imediato, com todo o respeito que as pessoas necessitam. Mas eu escolhi fazer medicina. E eu me lembro que quando eu fiz vestibular, eu saí daí em 71, finalzinho de 71, mas eu não podia ir direto para Curitiba se não fosse para a faculdade. Meu pai não concordava com isso. Onde já se viu uma moça de Palmeira e morar em Curitiba? Vai se perder. Era o que se dizia naquela época. Então, eu tinha que ter a garantia de sair para fazer uma faculdade. E eu fiz um vestibular para História Natural, o equivalente hoje é a Biologia. Na época, a gente tinha o curso de História Natural na Católica, e comecei durante um ano fazendo História Natural e me preparando, então, para fazer o vestibular de Medicina, porque a formação que eu tinha tido em Palmeira era muito boa, mas era de escola normal. Eu precisava mais embasamento em Física e Química, que na época os currículos não contemplavam. Então, eu realmente precisei fazer um ano de cursinho. Aí entrei na Universidade Federal, e quando eu entrei na Universidade Federal, a minha avó disse, você está entrando numa universidade pública, não se esqueça de devolver para a sociedade que você vai ganhar. Então,
na simplicidade dela, eu até me emociono de lembrar disso, né? Isso entra na gente e a gente quer fazer o bem. E aí, na faculdade, eu adorei muitas especialidades, mas eu me fixei mais em pediatria. Aí eu fui contra a minha avó, porque ela não queria que eu fosse pediatra. Mas eu gostei da pediatria e comecei a trabalhar com pediatria e a fazer isso no Hospital Erasto Gärtner, que era um hospital recém-criado. O hospital foi fundado em 1972. Eu entrei na medicina em 73. Então, era um hospital que foi formado por 4 cirurgiões que vieram de São Paulo, especialistas na área de oncologia, e eu comecei a fazer estágio e tive um aprendizado na área de oncologia que também me direcionou para o que eu queria, pediatria e oncologia. É um desafio muito grande. Cuidar de criança com câncer traz em si um estresse intrínseco à própria atividade. A hora que a gente faz o diagnóstico de câncer numa família, a gente sabe que está desestruturando aquela família e que tem que amparar e ajuntar todos os pedacinhos e colar de volta. Só o médico não consegue isso. Ele tem que fazer junto com uma equipe, com psicologia, com assistente social, com nutrição, com todas as profissões que se agregam para manter aquela família em pé e para curar a criança. Eu fiz residência em pediatria no Hospital de Clínicas. Terminada a residência, eu fui fazer especialização na França, aí na área específica de oncologia, fiquei em Villejuif, que é a região metropolitana de Paris, voltei, fiz mestrado e fui trabalhar no Hospital Erasto Gärtner aí como profissional. Eu tinha ficado já no hospital como acadêmica, saí para fazer residência no Hospital de Clínicas, complementar, ou pelo menos complementar, a gente nunca complementa, né? Sempre tem que estar aprendendo, mas aperfeiçoar minha formação em oncologia pediátrica. Na França, voltei e fiquei cuidando de 2 serviços de oncologia pediátrica, o Hospital de Clínicas e o Erasto Gärtner. A minha vida nos últimos 25 anos foi durante 25 anos, foi de dedicação das 7 da manhã às 7 da noite, metade no Hospital de Clínicas, metade no Erasto Gärtner. E, obviamente, constituindo a minha família, que é maravilhosa. Eu tenho 3 filhos, dos quais eu me orgulho muito. O primeiro filho é engenheiro, está em São Paulo, trabalha como CEO de uma empresa, uma grande empresa, CFO. Eu tenho um filho que é anestesista, um filho que é ginecologista com especialização em medicina fetal. Então, a medicina, um pouquinho eu consegui passar, né? 2/3. Um ficou com engenharia, puxa pelo tio. Mas, enfim, é um orgulho muito grande a gente poder ver que está no caminho certo, porque a própria família reconhece e assume, né, de seguir o mesmo caminho, mesmo sabendo todos os desafios que é exercer a medicina num país como o nosso. Vou fazer uma pergunta para a senhora, eu estava analisando sua fala aqui. Se fosse para essa jovem, né, sair de Palmeira hoje e iniciar sua vida, começaria pela história natural e passaria pela medicina de novo? Nos dias atuais? Se eu tivesse, eu brinco às vezes que a gente tem que pagar pedágio na vida, né? Se eu tivesse que pagar o pedágio de fazer história natural para fazer medicina, eu faria. E até por sorte eu escolhi uma área que era complementar. Tinha muito de biologia na história natural. Então, eu consegui, inclusive, terminar o curso de História Natural durante os primeiros 3 anos da medicina. Eu tenho licenciatura em História Natural e continuei daí a medicina. Faria tudo de volta. Talvez, se fosse hoje o tempo, eu pudesse ter mais opções dentro da medicina, mas eu ia acabar caindo de volta na oncologia pediátrica, porque tudo que me chama atenção, eu tento aplicar na oncologia pediátrica. Até gestão de saúde, eu tento aplicar na oncologia pediátrica. Então, eu faria, eu não me arrependo. Tem um preço, mas a gratificação pessoal de fazer o bem para os outros é algo que ninguém paga.
Doutora, me diga uma coisa, a senhora, como tem um longo período já na área médica, dentro da medicina, inclusive com filhos dentro dessa área e pode conviver com eles, e gostaria de que a senhora me dissesse o seguinte: a medicina que a senhora praticou no início com a de hoje, ela tem muita diferença? Os padrões da medicina hoje, eles são diferenciados? Nós tínhamos coisas muito boas antigamente, que hoje estão começando a se perder, e nós não tínhamos as facilidades que hoje tem. Esses dias ainda, num grupo de WhatsApp, eu falei, nossa, eu quero fazer medicina de volta. Porque quando você tem acesso ao que a tecnologia de informação traz para a gente, com tanta facilidade, com a visualização do corpo humano, dos mecanismos moleculares, como tudo acontece, é tudo mais palpável. Na época que eu fiz medicina, para a gente ter acesso a publicações internacionais, a gente tinha que se dirigir a um índex, que se chamava Index Médicos. Eram livrões desse tamanho, que eram catalogadas as publicações, a gente tinha que procurar, linha por linha, achava o artigo, ia na prateleira, não tinha revista. Isso era o mais comum do dia. A gente tinha a referência do que a gente queria, está escrito nessa revista, você chegava na biblioteca, olhava a revista, às vezes faltava justamente aquele volume. Então, é um desafio constante. Hoje, a gente quer saber, a gente põe na internet, nos sites científicos, técnicos, e até o Google às vezes ajuda, e a gente acha o que a gente quer num instante, num segundo. Esse aprendizado, no entanto, é uma arma de dois gumes, porque o que acontece com os jovens hoje? Tudo que ele quer está pronto. E ele passa a ter o risco de mergulhar melhor, de não mergulhar no conhecimento, de se satisfazer com a superficialidade das informações. Na nossa época, a gente mergulhava no conhecimento a fundo, construindo o conhecimento desde as informações que vinham da observação de médicos anteriores, que observavam o seu paciente, descreviam, perguntavam, viviam a vida do paciente, e aí a gente pegava aquele aprendizado e tentava reproduzir justamente nessa conexão maior, que era o médico-paciente. Hoje em dia, os jovens têm que tomar muito cuidado para não perder isso, porque não há computador que substitua a interpretação de um olhar. Ainda não, né? Talvez aqui para frente venha, não sei. Mas ainda não substitui adequadamente a interpretação de um olhar, a possibilidade de você captar uma informação por uma sinalização não verbal que o paciente ou a família está trazendo para você e que é fundamental na construção do diagnóstico e na condução depois terapêutica. Então, existem, sim, muitas diferenças, muitas facilidades, muito maior complexidade hoje, é difícil de acompanhar. Se a gente for ver o que aconteceu aí com a pandemia, começou em dezembro na China, em janeiro já tinha centenas de artigos publicados, e a gente com acesso aqui. É óbvio que o vírus também veio junto, né? Veio todo mundo junto, corre o conhecimento, corre, um vai para um lado, outro vai para o outro, e assim também as coisas ruins também passam. Mas é um mundo bem diferente e é um mundo fantástico que aquele que quiser fazer medicina hoje em dia, invista no seu sonho, porque é lindo, é muito bonito, e com muito recurso, muito maior possibilidade de atender e de curar do que antigamente. Gostaria que a senhora falasse agora para nós aqui, né, na sua área, na área médica, especialidade oncologia, o que é o Erasto Gettner para você, esse hospital? Bom, eu não sei muito bem o que ele é para mim, mas eu sei o que eu sou para ele. Eu sou patrimônio dele. Eu faço parte do Erasto Gettner. Eu brinco com os mais jovens que não adianta você não querer me ver aqui, porque eu já estou grudada na parede, na porta, e eu não vou sair daqui. Para quem começou em 76 no hospital e está lá até hoje, se imagina que isso não é nada menos do que parte da minha vida. O Erasto Gettner é minha vida, em todos os sentidos. Vida de desafios profissionais, pessoais, em todos os sentidos. E desde a época em que não se falava em oncologia pediátrica, em que quem atendia criança com câncer eram os adultos, foi nessa época que eu comecei a assumir com câncer.
Desde essa época, o que aconteceu no Erasto Gertner foi uma evolução tão bonita. Durante vários anos, nós tivemos como parceria o Instituto Ronald McDonald, essas campanhas do MacDia Feliz, no último sábado de agosto. A gente fazia projetos, a população, as voluntárias do hospital vendiam os Big Mac e aquele dinheiro vinha para a gente para fazer as reformas. E a pediatria foi toda reformada. É um lugar muito bonito, lúdico, alegre, nós temos 1.300 metros quadrados de espaço. Por que a gente quer o Erastinho? Porque a gente ainda tem dificuldades estruturais. Por exemplo, nós temos enfermarias grandes de 5 leitos que a gente não quer mais isso hoje em dia, a gente quer maior privacidade para o paciente. Para entrar na pediatria, a criança tem que passar pelo setor de adultos, porque o Erasto Gertner foi criado estruturalmente como um caranguejo, com braços para todos os lados, unidos no centro. Para eu chegar no braço da pediatria, eu passo pelo centro. Por que um caranguejo? É a simbologia do câncer. Isso, arquitetonicamente, não foi adequado. E hoje a gente tem que fazer, então, as correções necessárias. E a ideia de construir o Erastinho já vem de muito tempo. Nós tivemos, há 6 anos atrás, uma avaliação por uma arquiteta com uma especialização na Inglaterra, a Lara. Ela veio fazer uma avaliação de campo, o que precisava melhorar no Hospital Erasto Gertner como um todo. Conversou com todos os colaboradores, as necessidades de cada um, e a primeira coisa que ela disse, tem que tirar a pediatria de onde está. E a pediatria acabou indo, então, vai daqui a pouco para o Erastinho. Mas todos os esforços foram assumidos pela instituição para construir o Erastinho. Não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho que tem uma liderança muito grande na pessoa do nosso superintendente, a quem eu dou os maiores elogios que eu posso dar em termos de administração hospitalar. O nosso superintendente Adriano Rocha Lago, que é curitibano, teve também uma carreira que a gente diz, ele foi sugado pela saúde, porque ele fez processamento de dados, enquanto ele estava esperando um emprego, uma entrevista de emprego que estava difícil de conseguir, ele teve um convite de colegas para trabalhar num hospital, e nunca mais saiu do hospital. Isso aconteceu em Ponta Grossa, ele foi depois para São Paulo, depois ajudou a administrar Barretos, que ele deu uma grande experiência na administração de um hospital de câncer, e nós tivemos a felicidade de trazê-lo há 6 anos para o Erasto Gertner. Nesse período, o Erasto Gertner já aumentou de tamanho de 17 mil para 22 mil metros quadrados, já vai agora com mais 5 mil metros quadrados do Erastinho, isto em 5 anos. Ele pegou uma instituição que estava no vermelho e que hoje é autossustentável. Criou uma unidade do Erasto Gertner em Irati, porque detectou que o hospital atendia muitos pacientes de Irati. Então, por que o hospital não podia ir até lá e evitar que todos esses pacientes tivessem que vir para o hospital? Veja a visão social do administrador. E hoje nós temos uma unidade em Irati, temos uma unidade em Paranaguá, vamos desenvolver outras unidades. Esta pandemia freou um pouquinho o que estava sendo feito, foi inaugurado um hospice em janeiro, que agora teve que ser desativado temporariamente, porque a economia sofre as influências da pandemia, os atendimentos tiveram que ser reduzidos para aqueles que não podem realmente esperar. Então, uma população que fazia acompanhamento, está fazendo acompanhamento com consultas virtuais, né? Então, por internet, entra em contato com o médico, mas não vai até lá, e isso também fez com que a gente recebesse menos pacientes nesse período, menos procedimentos, porque a própria população está se retraindo. Aqui fica até um alerta, se tiver uma sintomatologia, não espere passar a pandemia do coronavírus. Se estiver sentindo alguma dor, alguma coisa diferente no seu organismo, procure um médico. As coisas não excluem uma outra, a pandemia não exclui a evolução de um câncer. Então, que todas as pessoas fiquem atentas para o seu organismo e não deixem que o medo de ir até o hospital
faça com que atrase o diagnóstico e perca a chance de cura. O hospital tomou, nesse período, todas as medidas de enfrentamento. Hoje, quando o paciente chega lá, foram criadas tendas fora do hospital para conseguir manter o distanciamento. O hospital tem um terreno muito grande, muito bonito, que foi doado pelo prefeito Erasto Gertner, que era médico, e esse terreno é muito amplo. Então, nós temos essa facilidade de ter espaço para atender os pacientes em tendas que foram construídas fora do hospital e só entra no hospital após uma triagem. Se tiver algum sintoma gripal, vai para determinado setor, se não tiver, vai para o setor para o qual foi encaminhado ou que já vinha sendo atendido. Então, quando a gente vê uma história de evolução de uma instituição tão bonita, é impossível ficar alheio a isso. Aí nós tivemos a ideia da construção do Erastinho, embasada por essa arquiteta e assumida integralmente pelo nosso administrador, nosso superintendente. Eu chamo ele de administrador porque ele faz isso, mas ele é o superintendente, ele tem especialização em gestão hospitalar e é uma pessoa muito autêntica, que mostra o interesse pelo paciente. Tudo que ele faz é para o bem do paciente. Muitas vezes ele é até difícil para alguns profissionais para lidar, mas o paciente nunca sai do foco. Isso dá uma genuidade, uma autenticidade de ação que as pessoas acreditam e têm por que acreditar, porque estão vendo resultados. Então, o Erastinho começou há 5 anos atrás, tivemos um jantar de lançamento com o cantor Daniel. A Sociedade de Curitiba abraçou a causa, vários amigos vieram ajudar o hospital. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu vou ser injusta com alguém, com certeza, porque são muitos. Ano passado, a gente teve a corrida do The Hardest Run, que foi uma emoção para todo mundo. Começaram a ser vendidos a inscrição começou a ser feita, não vendidos, começou a ser feita a inscrição em janeiro, não estava andando muito. De repente, a RPC entrou na causa e fez um movimento maravilhoso e as inscrições começaram a ser feitas. Nós tínhamos programado, a equipe que estava organizando programou 10 mil inscritos, superando já a máxima de Curitiba, que tinha sido de 6 mil corredores. Quando era para ser no dia 1º de maio a corrida, quando dia 1º de abril, a pessoa do escritório do Erastinho chegou para mim e falou: doutora, está terminando a inscrição. Eu falei: 1º de abril, 10 mil inscritos em 1º de abril, é mentira, né? Não era verdade. No dia 1º de abril nós tínhamos 10 mil inscritos. Então, Curitiba toda saiu às ruas para apoiar a construção do Erastinho. Obviamente, isto é uma responsabilidade enorme, mas a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe muito dedicada. Eu tenho o orgulho de dizer que eu participei da formação da maioria dos profissionais que estão atuando lá no Erasto hoje, mais ou menos intensamente, a maioria muito intensamente, outros um pouquinho mais à distância, mas a gente tem, então, todos os médicos oncologistas pediátricos, nós temos uma equipe de UTI só para criança oncológica, ou melhor, com toda a especialização do atendimento de uma criança oncológica, não é só para isso, mas ela tem toda a especialização do atendimento que tem as suas peculiaridades. Nós temos uma unidade de transplante de medula óssea, que está cada vez fazendo mais transplantes, e nós temos uma equipe multiprofissional, com enfermagem, farmacêutico, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, todas as áreas que são essenciais para o tratamento e para o atendimento da criança com câncer. Então, nós estamos, sim, preparados, nós queremos começar esse hospital prontos para receber a certificação. Nós já estamos inscritos para a certificação LEED e certificação WELL. Certificação LEED é referente à qualidade da construção. No Erastinho, as crianças e os adolescentes vão ter o melhor material possível, aquele que a gente não consegue nem pôr em casa. Está sendo feito isso com muito carinho, porque a gente teve a participação do governo, dando 50% do valor para construir, com o compromisso de que nós arrumássemos os outros 50%.
arrumar os outros 50%, não foi difícil se a gente disser que a gente curtiu muito esse momento pela resposta da sociedade. Claro que foi difícil procurar, conseguir, não perder o momento da oportunidade, como desta corrida, que o nosso superintendente estava jantando com Marcelo Alves, e ele mesmo diz, a gente conversou, não conseguia nem ouvir, porque a música estava alta, estava um barulho muito grande, mas fez a liga, e saiu a primeira corrida para ajudar o Erastinho, e agora a segunda corrida, que deveria acontecer no dia 17 de maio, teve que ser transferida. Tem uma live, se vocês quiserem consultar, do The Hardest One, que mostra como está o Erastinho, a construção por dentro, todas as partes de detalhes, né, da construção, quase pronto. Eu acho que até outubro, em virtude dessa pandemia, até outubro a gente está lá. Fica localizado aonde o Erastinho hoje? O Erastinho é justamente do lado do Erasto, que às vezes a gente brinca e diz, do lado do Erastão. Então, o Erasto, há muito tempo atrás, começou a construir um bloco que era para ampliar o ambulatório dos pacientes adultos. Só que as doações vieram, o terreno era um terreno muito difícil, foi gasto muito na fundação do terreno, e ficou aquele esqueleto parado, sem conseguir completar por dificuldades operacionais e financeiras do Erasto, que atende 90% dos pacientes são provenientes do SUS. Então, isso já dá uma dimensão de como tem que gerenciar muito bem e pôr dinheiro de fora da sociedade para dentro, porque quem trabalha pelo SUS nunca tem o seu procedimento adequadamente remunerado dentro daquilo que é o mínimo essencial. A gente acredita que para cada R$1, o SUS paga 60 centavos, então nós que nos dedicamos a isso temos que ir atrás dos outros 40 centavos. Então, foi feito tudo isso e a gente verifica que a sociedade conseguiu resgatar. Lá no passado não tinha condição, mas agora, um novo gerenciamento, e eu atribuo o mérito, não tenho dúvida nenhuma de dizer, o mérito é do Adriano Rocha Lago, da doutora Carla, que é diretora do hospital, de todos os profissionais que trabalham lá dentro, mas que tem um comandante no bom sentido. Tem que ficar bem claro isso nesse momento, um comandante no bom sentido que faz com que as pessoas consigam produzir mais e felizes e fazer com que a instituição cresça. Então, o Erastinho vai ficar pronto agora por conta disso. Aquela ideia inicial que era para ser para os adultos, ela não foi totalmente distorcida, porque a hora que nós da pediatria sairmos do espaço onde estamos ocupando hoje no Erasto Guerteri, que é um espaço de 1.300 metros quadrados, imediatamente ele vai ser reformado para ampliar para uma ala de transplante de medula óssea. Então, no final deu tudo certo. E eu olhava tanto para aquilo que eu consegui. Eu dizia, lá que tem que ser a pediatria. Consegui. Gostaria de perguntar à senhora, nunca pensou em clinicar em Palmeira? Pensei muito, e eu estava lembrando, quando você disse que queria conversar comigo, eu lembrei do nosso amigo, que muito precocemente foi levado dessa vida para outra, né, deve estar lá no céu, ele era uma pessoa muito querida, Osíris Stelli. Osíris me dizia, venha, vamos administrar o hospital. Eu pensava que sim, enquanto eu não tinha decidido pela oncologia. A hora que eu decidi pela oncologia, eu tive que escolher. Porque, como eu já disse, é um tratamento muito complexo, muito caro, não pode ter um hospital de oncologia em cada cidade, e a gente tinha que concentrar esforços em um que hoje está conseguindo ter unidades em outras cidades, mas sempre amparados com a unidade central. Então, os recursos têm que ser otimizados. E não dava para eu ir fazer oncologia pediátrica em Palmeira, porque até pelo tamanho da cidade, graças a Deus, a incidência de câncer em criança é muito baixa. Então, teria que ser um hospital completo e para lá, e para Palmeira. Mas o coração está sempre em Palmeira. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente, fico muito lisonjeado de ter conversado com a senhora, nosso muito obrigado, sucesso ainda maior na sua carreira, dos seus filhos médicos, engenheiro também, de toda a sua família, enfim, e lembrando sempre que a raiz é Palmeira, né?
tudo isso que vocês construíram saiu daqui dessa pequena cidade, dessa bonita família, dessa história maravilhosa que nós acabamos de ver com você. Parabéns mais uma vez, fica o carinho da Rede Clima TV, em especial do Jornal Palmeira News, fica o convite de vindo a Palmeira, vir conhecer os nossos estúdios e que dentro da área médica vocês cresçam cada vez mais e que o Erasto se torne realmente, não só o Erasto Grande, o Erastinho também, a casa de atendimento a todos aqueles que necessitam, em especial as crianças, e você dando assim um norte cada vez melhor ao futuro infantil. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você, com os nossos palmeirenses, de matar a saudade. Palmeiras é parte da gente que nasceu aí, ela acompanha para sempre. Porque nós tivemos, palmeirenses, a felicidade de ter um núcleo de formação muito adequado. E é impressionante como o que é bom se multiplica. E quando eu penso em Palmeira, eu penso em gente boa, sempre. Porque eu não consigo pensar em alguma pessoa ruim de Palmeira. Todas são muito boas, todas são competentes, todas olham para o próximo com esse olhar que a gente tanto gosta. Eu agradeço muito pela oportunidade da participação. Eu vou aproveitar aqui para pedir ajuda para o Erastinho. Quem puder ajudar o Erastinho, por favor, acesse o site www.erastinho.com.br. Vocês podem acompanhar como está sendo a construção, todos os movimentos que estão sendo feitos, e pode também nos ajudar, porque toda ajuda é e será sempre bem-vinda. Muito obrigada, desejo uma passagem muito feliz nesses tempos difíceis que a gente está tendo, que Deus nos proteja a todos, e que a gente olhe daqui talvez 2 anos, 3 anos para trás, com muito amor para o passado e dizendo, puxa, o que já enfrentamos. Muito obrigada. Tá aí, conversei com a doutora Mara Albonei Pianoski, oncologista infantil, pediátrica, dentro do Hospital Erasto Gettner. Ela foi minha convidada hoje como personalidade aqui no Jornal Palmeira News.